Vamos lá então, pessoal, falar de mobilidade urbana. Vamos sair um pouquinho aí agora do universo das cargas e vamos falar um pouco de transporte de passageiros, mais especificamente o transporte de passageiros nas grandes cidades brasileiras, dando ênfase, por razões óbvias, à cidade do Rio, à região metropolitana do Rio, ok? Então, ó, vamos começar falando do custo do transporte aí, né? Não só o custo financeiro, mas também o custo de tempo. Olha isso, o Rio de Janeiro é a região metropolitana onde o trabalhador demora mais para fazer o deslocamento de casa para o trabalho, aproximadamente aí 50 minutos em média. Tá? Isso significa então que a ida e volta, o trabalhador fica a quase 2 horas, né, nesse deslocamento. Isso lembrando que é o tempo médio. Tá? Muita gente que vive na cidade do Rio de Janeiro gasta um tempo muito maior. Ainda assim, imagine, 2 horas em média, tá, do seu dia no transporte público é um tempo muito significativo. São 2 horas do seu dia em que você podia estar descansando, se divertindo, tá? Mas não, produzindo, mas não. Tá? Então, o tempo médio gasto no Rio de Janeiro é absurdo. Bom, um outro custo aqui, aí já o custo financeiro, né? Aqui o custo de tempo e aqui o custo financeiro. O Rio de Janeiro não está entre as capitais com a passagem mais cara, tá certo? Nós temos outras capitais com passagem de ônibus mais cara aqui. Agora, a conjugação, né, do, do, do custo efetivo, né, com o tempo médio, faz da cidade do Rio de Janeiro ter um dos piores sistemas de transporte do Brasil, de todas as regiões metropolitanas. Tá? Porque interfere aí não só o tempo que você leva e o custo, mas também a maneira como as pessoas são transportadas, né? O conforto quase que não existe, o conforto é mínimo. Todos vocês devem ter experiências aí terríveis ou a maioria pelo menos, com relação ao transporte público, né? A dependência do transporte público e, além do custo, a gente tem aí um tempo médio muito alto é, que as pessoas gastam todos os dias para ir do trabalho para casa, ok? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui o mapa da Baía da Guanabara, tá? Justamente para a gente pensar sobre a maneira como a Baía da Guanabara poderia ser usada caso a gente desse continuidade àquele raciocínio de um transporte aquaviário. Lembra que a gente estava falando nas videoaulas anteriores? A gente falou muito do transporte aquaviário para cargas, mas agora eu quero focar aqui no transporte aquaviário para passageiros, certo? Imagina só a região metropolitana do Rio, exatamente esses municípios aqui do entorno da Baía da Guanabara, tá? Sendo integrados, usando exatamente a Baía da Guanabara como fator de integração de transporte. Tá? Então, nós poderíamos fazer uma ligação muito mais efetiva, não só dos municípios da região metropolitana, como também de alguns bairros do Rio, como a Recreio dos Bandeirantes, a Barra da Tijuca. Tá? Nós poderíamos chegar do Recreio dos Bandeirantes da Barra da Tijuca ao centro do Rio, à Zona Sul e ao centro do Rio de Janeiro, tá? De maneira muito mais rápida e de maneira muito mais eficiente, caso a gente usasse, né, a Baía da Guanabara. Então, a Baía da Guanabara e a costa, efetivamente. Né? Então, olha só, nós poderíamos seguir essa linha aí pela Zona Oeste, chegando até a Baixada e indo até Maricá, certo? Na região metropolitana. Então, nós poderíamos exatamente integrar toda essa região, certo? Através da costa e através da Bahia. Nós evitaríamos, assim, né, muitos dos nossos problemas ligados ao transporte. Então, olha só, poderíamos integrar Recreio dos Bandeirantes, onde a seta está batendo, Barra da Tijuca, a Baixada Fluminense, ó, aí falando especificamente de Duque de Caxias, tá certo? Mas nós poderíamos também integrar municípios aqui próximos, que poderiam, então, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de Meriti, a galera poderia, sem dúvida nenhuma, se deslocar até o fundo da Baía da Guanabara e daqui pegar um transporte aquaviário direto para o centro, ok?
Magé, São Gonçalo, que tem um contingente bastante grande de pessoas que trabalham no Rio, né? Provavelmente há pessoas aqui na turma que moram em São Gonçalo também. É bem grande o fluxo de gonçalenses para Niterói e para o Rio de Janeiro. Tá? E finalmente Maricá. Percebam que eu não coloquei Niterói aqui, porque Niterói já tem, né, o transporte de barcas que é feito pela Baía da Guanabara. Agora, percebam como esses outros municípios poderiam ter portos. Eu estou falando aqui de 4 municípios distintos: Maricá, São Gonçalo, Magé e Duque de Caxias, que poderiam inclusive ser usados por outros municípios, certo? Para abreviar o tempo, abreviar aí o uso do ônibus, o uso da rodovia, o uso da estrada, o uso da ponte Rio-Niterói, certo? Aumentando a segurança, a rapidez e diminuindo os custos. E eu poderia ainda contemplar a região da Zona Oeste litorânea, né, mais especificamente aí a Barra e o Recreio, que são muito distantes do centro, e essa distância fica ainda mais absurda quando a gente pensa no trânsito, né, efetivamente. Aí nós poderíamos evitar situações como essa aqui. Né? Quem já não passou por esse tipo de situação ou já não viu, né, esse tipo de situação acontecendo. As pessoas aí, né, fazendo malabarismo para entrar no ônibus convencional na cidade do Rio de Janeiro. Tá? O ônibus não é um transporte de massa, tá certo, pessoal? Muito importante que isso fique claro. Transporte de massa são as barcas transportam mais de 1.000 pessoas aí fácil, o metrô e o trem. Isso são transporte de massa. O ônibus é um transporte público, um transporte coletivo, mas ele deve funcionar, em tese, como um alimentador para os grandes troncos. Aqui no Brasil, a gente usou um híbrido que foi o BRT, não é isso? O BRT, ele, assim, diante do cenário brasileiro, diante do contexto político, social, econômico no Brasil, o BRT seria até aceitável, tá? Desde que, obviamente, o serviço fosse oferecido com melhor qualidade, né? Porque o serviço do BRT é, de uma maneira geral, muito ruim. Por que eu disse que é aceitável, levando em conta o cenário, levando em conta o contexto do Rio de Janeiro? Primeiro, os empresários de ônibus no Brasil, no Rio de Janeiro, têm uma força política muito grande. Tá? O custo de implantação do metrô e do trem são custos muito altos. Né? O custo de implantação do BRT é relativamente baixo, é só você usar ali uma parte da via que já existe, né? Pinta lá de uma cor diferente. Eles poderiam fazer um asfalto melhor e não o asfalto que a gente tem, né? Que parece que vai se esfarelando. Há inúmeras reclamações, principalmente na Zona Oeste, do asfalto do BRT, que simplesmente se desfaz e cria buracos ao longo aí do trajeto. Mas se o serviço fosse oferecido, se o serviço oferecido fosse de qualidade, ele seria até aceitável dentro do contexto. Tá? Olha, o empresário de ônibus tem muita força política, a implantação do BRT seria mais barata. Então, dentro aqui da realidade carioca, especificamente fluminense, é aceitável. Mas, né, de acordo com as reclamações dos usuários e o que a gente vê, tá certo? O BRT ele acaba ficando muito aquém de um serviço de qualidade. Tá? Isso aqui é a realidade do trem da Supervia e a estação, né? Todos os dias na hora do rush, e não necessariamente o trem, para quem usa o trem, eu pessoalmente uso, ele tem andado lotado todos os dias e em praticamente todos os horários. O metrô não é diferente. Então percebam, o nosso transporte de massa ele já está saturado. Tá? Vocês viram ali imagens do trem lotado, agora imagens do metrô lotado. A gente está falando de dois transportes de massa absolutamente saturados. Tá? E essa é a realidade do BRT. Né? O BRT aqui com as pessoas quase que literalmente umas em cima das outras. Tá? E o que chama atenção é exatamente aqui a camisa do menininho, tá? Padrão FIFA, não é isso? Porque quando o BRT foi implantado, né, uma das propagandas que foi feita é que nós precisaríamos de equipamentos padrão FIFA. Né? E parece que, bom, se esse é o padrão da FIFA,
é o padrão, sem dúvida nenhuma, que está deixando muito a desejar, né. Então, pessoal, olha só o que que acontece, só para a gente poder finalizar essa parte de mobilidade urbana. Faltam aqui no Rio de Janeiro e nas grandes regiões metropolitanas do Brasil, investimentos em transporte de massa, ou seja, no trem, no metrô e nas barcas, para os lugares onde a barca é viável, é possível. Usar o ônibus como ele deveria, ou seja, como um alimentador, dentro daquela ideia da intermodalidade que a gente falou da carga lá atrás. Então, imagina que eu tenho uma grande estação, tá, em São Gonçalo, por exemplo. Então a galera sai do Rio de Janeiro, tá, vai para São Gonçalo, desce nessa estação e dali você pode pegar o ônibus e ir para os bairros, certo? Perceberam? Você vai dividir as pessoas e cada um vai para um bairro específico. Nesse caso, o ônibus ele atende muito bem. A mesma coisa, indo para a zona oeste, chegando até a estação de Campo Grande. Você desce ali, pega o ônibus, e vai para os bairros. Muita gente vai me dizer: "Pô, mas Farley, isso existe já". Existe, só que em péssimas condições, né? O trem é lotado, a condição dos ônibus é horrorosa, a integração não é a melhor possível, né? O bilhete único teve vida curta, acabou o dinheiro, e aí eles acabaram revendo a ideia de bilhete único. Então, assim, algumas coisas até existem, algumas ideias até já foram implantadas, mas a execução deixa muito a desejar, tá certo? E aí a gente, infelizmente, fica refém de um tipo de transporte, que é o ônibus, que não deveria estar fazendo, exercendo a função que ele exerce. É um absurdo você ter um ônibus, por exemplo, que sai de Campo Grande, de Bangu, de São Gonçalo, de Maricá e vem para o Rio de Janeiro, todos os dias, trazendo trabalhadores, né? É insano isso, porque as distâncias são muito longas. E, em alguns casos, você, inclusive, já tem uma infraestrutura implantada, né? Já tem estação de trem em Bangu. Agora, seria preciso investir mais, comprar mais trens, melhorar a condição das estações, né? Assim eu teria uma capacidade maior de receber mais passageiros e eu não precisaria ter ônibus trafegando de Bangu para o centro do Rio, na quantidade que nós temos, de Campo Grande para o centro do Rio, também na quantidade que nós temos. Nós teríamos ônibus fazendo ali trajetos curtos, chegando até a estação e dali você segue de trem, ou seguiria de trem em condições minimamente humanas, né? Porque muitas vezes as condições do trem são desumanas, do trem, do metrô, e de todos os transportes públicos que a gente tem aqui. Consequência disso, quem pode acaba fazendo opção pelo automóvel, né? Por quê? Eu vou no ônibus lotado, no calor, né? Fico refém ali do motorista e sujeito a toda a sorte que pode acontecer num trajeto de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Então, o que que eu faço? Olha, se eu tiver grana e puder gastar essa grana, eu estou investindo ali em qualidade de vida, né? Eu pego o meu carro, estou no ar-condicionado, ouvindo a música que eu quero. Eu vou pegar engarrafamento, vou, mas de ônibus eu também vou, né? Então, engarrafamento por engarrafamento, eu pego no meu carro aqui, né? E não fico ali exposto dentro do ônibus. Fora que no carro eu tenho mais autonomia, de repente eu posso usar o Waze, fugir um pouco mais do engarrafamento, né? Fazendo ali rotas alternativas. No ônibus nem sempre isso vai poder acontecer, na maioria das vezes não vai poder acontecer. E aí eu aumento o número de carros e de veículos particulares, né? Aumentando ainda mais a poluição, o trânsito e todo o resto. Ou seja, vai virando uma bola de neve, vai virando um círculo vicioso. Tudo bem? Pessoal, espero que tenha ficado claro e aguardem as próximas videoaulas para a gente falar mais sobre transporte e falar também sobre comunicações e redes sociais, tá certo? Valeu, grande beijo para todo mundo.